bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez o podcast no trecho de número 127. Esse podcast vai ser bem breve, né? Que eu vou fazer um pequeno comentário em relação às questões da manutenção da viabilidade que acabaram... tem um episódio aí, não recorrente, por assim dizer, onde 3 trens tiveram danos, né? E acabaram afetando a linha 8 Diamante negativamente, né? Para você que não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Temos aqui, sempre que possível, informações sobre o assunto metroferroviário. E, claro, né, esse vídeo vai estar sendo primeiro divulgado aos membros e depois para o público geral. Então, se você quiser ter acesso a informações antecipadas, faça parte do nosso clube de membros. Vou pegar aqui uma matéria do Diário dos Trilhos, eu vou fazer uma pequena leitura e comentar com vocês um pouco desse problema que aconteceu na linha 8 Diamante nesse sábado, certo? Muito bom. Quem precisa da linha 8 Diamante da Mobilidade vive uma tarde de caos resultante de várias falhas que atrapalharam a viagem do passageiro nesse sábado, 24 de fevereiro de 2024. O problema começou por volta das 13h50, quando um trem da série 7000 teve o seu pantógrafo, equipamento que capta energia para o trem, quebrado, interrompendo por mais de 20 minutos a circulação de trens entre as estações Domingos de Moraes e Imperatriz Leopoldina. Os passageiros precisaram descer nos trilhos e caminhar até a estação mais próxima sem o auxílio adequado, inclusive com idosos e crianças andando no meio dos pedriscos, né, no caso da brita. Pouco tempo depois, outro trem teve o mesmo problema. O pantógrafo quebrou na estação Jardim Silveira, causando a segunda falha e a alteração no atendimento. Por conta disso, os trens estão, desde o começo do problema, funcionando com maiores intervalos entre Palmeiras Barra Funda e Itapevi nos dois sentidos. Perto das 17 horas, o trecho entre as estações de Júlio Prestes e Palmeiras Barra Funda foi paralisado, com os passageiros precisando utilizar os trens da linha 7 Rubi da CPTM para percorrer o trajeto até a Estação Luz, que fica próximo da Estação Júlio Prestes. No entanto, a Viamobilidade não explicou o que resultou na interrupção da operação nesse trecho ou a previsão para a normalização. No caso, né, a gente ficou sabendo depois que esse terceiro trecho, também foi uma questão relativa à quebra de pantógrafo, e tem essa imagem aqui do Twitter que mostra justamente o pantógrafo do trem quebrado. O que a gente tem que discutir nesse tipo de caso é que tipo de problema pode ocasionar uma quebra de pantógrafo, se é grave, se não é grave, se paralisa o trecho, se não paralisa o trecho. Explicar o que aconteceu para que 3 trens, no mesmo dia, numa mesma faixa horária, tivessem problemas semelhantes. Vamos lá então. Essa peça aí, que é o pantógrafo do trem, é a peça que é responsável por realizar o contato com a rede aérea. É basicamente o sistema alimentador do trem. Sem essa peça, o trem não tem energia elétrica para ser tracionado, né? E a quebra desse equipamento, ela pode resultar, né, primeiro, na perda de capacidade de captação de energia do trem. Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto, dependendo do estrago, esse pantógrafo pode acabar danificando a própria rede aérea, aí sim causando um transtorno maior, já que o sistema de transmissão de energia vai estar danificado, o que vai resultar na não passagem de vários trens, né? O fato é, o que pode ter ocasionado esse tipo de problema? Geralmente, problemas relacionados ao pantógrafo tem muito a ver, por exemplo, com a região de contato, a região de maior estresse do equipamento, que é a canoa. A canoa é a parte de cima do pantógrafo, que geralmente é revestida de uma camada de carbono, né? Geralmente grafite ou pasta pantográfica, né? Que é o elemento que permite o melhor deslizamento, certo? Desse pantógrafo nos fios de cobre, sem gerar um atrito muito grande, né? Sem gerar tanto calor, e que ao mesmo tempo capte a energia. O carbono é um ótimo condutor de eletricidade, então ele acaba facilitando esse processo de condução. Mas de repente, uma fragilidade nesse equipamento, né,
pode ter gerado ali os danos ao pantógrafo. Pelo que a gente vê nas fotos, o problema aparentemente não foi na rede aérea, já que ela está intacta. Mas o fato do pantógrafo ter se soltado e ter ficado desse jeito aí é bastante questionável, porque a gente vê inclusive elementos de conexão do pantógrafo, o próprio elemento que vai fazer o impulsionamento, que vai subir o pantógrafo, também está quebrado, então não é um tipo de dano comum, né? É muito estranho que isso esteja acontecendo, e tendo em vista que isso aconteceu em 3 trens diferentes, isso pode levar ali, claro, a gente não está dentro da empresa para saber a causa real. A gente está colocando aqui uma hipótese, né? E eu, como técnico em manutenção, posso dar uma hipótese, uma possível causa para esse problema. Seja talvez uma deficiência na manutenção desse pantógrafo, ou seja, não foi realizado o reparo adequado ou a zeladoria adequada do equipamento, o que acabou gerando por consequência, né, depois do estresse natural do material, né, esse tipo de dano, né. As implicações disso na operação são graves? Dependendo do caso, você pode até operar um trecho em via singela, ou se não, você tem que paralisar o trecho, porque dependendo do dano, se a rede aérea for danificada, aí não tem jeito. Tem que chamar a equipe de rede aérea para arrumar. Como não foi o caso, o trem teve que ser removido, claro, verificar se o pantógrafo estava em condição de ser removido, porque se ele estivesse próximo da rede aérea energizada, se uma pessoa fosse retirar o pantógrafo, poderia ser eletrocutado. Então, isso gera uma série de problemas com a operação. A Via Mobilidade nas linhas 8 e 9 especificamente tem enfrentado problemas constantes, né, relativos à manutenção, que respingam para a operação. Esses casos, por exemplo, eles contam já como incidentes, né? Ou seja, são eventos que acabam gerando um aumento do intervalo regular das linhas e, em nenhum dos casos, como a gente pode ver aqui no tweet que foi publicado pelo site Diário dos Trilhos, pessoas andaram na via. O desembarque de pessoas na via férrea é considerada uma infração grave no contrato de concessão, certo? E ela é punida por meio dos indicadores de desempenho. Cabe lembrar também, pessoal, que as linhas 8 e 9, elas praticamente, né, além de elas zerarem todos os períodos relativos à opinião dos passageiros, ela praticamente zerou quase todos os períodos relativos a acidentes e incidentes. Outro ponto que é importante levantar: ao longo do tempo de concessão, essa tolerância a falhas vai diminuir, ou seja, né, o contrato vai ser mais rigoroso. Então, se a Via Mobilidade não achar o caminho dela para sanar as questões, fica complicado. Então, é basicamente isso que eu quero passar, essa notícia do Diário dos Trilhos, certo? Eu deixo aqui para vocês colocarem sua opinião, o que vocês acham, o que vocês não acham, sugestões de temas, né? Se esse formato falando da notícia é mais interessante, com um vídeo mostrando se fica mais interessante, para que a gente possa melhorar cada vez mais o podcast, certo? Eu agradeço a quem acompanhou até aqui. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem aquela curtida no vídeo. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo bate-papo.